Hoje abordaremos um tema muito importante no mundo estoico, a lei do retorno. Mas antes de começarmos, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Vamos lá? A lei do retorno é uma ideia que muitas pessoas acreditam, seja por motivos religiosos, espirituais ou morais. Ela se baseia no princípio de que tudo o que fazemos tem uma consequência, seja boa ou ruim, e que essa consequência volta para nós de alguma forma. Assim, se praticamos o bem, recebemos o bem, e se praticamos o mal, recebemos o mal. Mas será que essa ideia é verdadeira? Será que existe mesmo uma força cósmica que equilibra as nossas ações e nos retribui na mesma medida? E se existe, como ela funciona? Como podemos entender os acontecimentos da nossa vida à luz dessa lei? E como podemos agir de acordo com ela para alcançar a felicidade? Essas são algumas perguntas que vamos tentar responder neste vídeo, usando como referência a filosofia estoica. O estoicismo foi uma escola de pensamento que surgiu na Grécia Antiga, no século III a.C., e que teve como principais representantes Zenão de Cítio, Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio. Os estoicos defendiam que a felicidade consiste em viver de acordo com a razão e a natureza, aceitando o destino e controlando as emoções. Para os estoicos, a lei do retorno não é uma questão de recompensa ou castigo divino, mas sim uma questão de causa e efeito natural. Tudo o que existe está sujeito a uma ordem racional e harmônica que eles chamavam de logos. O logos é a razão universal que governa o universo e determina todos os acontecimentos. Nada acontece por acaso, mas sim por uma necessidade lógica. Assim, as nossas ações são causas que geram efeitos no mundo, e esses efeitos podem voltar para nós como causas de novos acontecimentos. Por exemplo, se eu ajudo alguém, essa pessoa pode ficar grata e me ajudar no futuro. Se eu prejudico alguém, essa pessoa pode ficar ressentida e me prejudicar no futuro. Mas isso não significa que haja uma intenção ou um propósito por trás desses retornos. Eles são simplesmente o resultado natural das nossas ações. Os estoicos ensinavam que devemos aceitar com serenidade tudo o que acontece conosco, pois faz parte do plano do Logos. Não devemos nos lamentar nem nos revoltar contra o destino, mas sim compreendê-lo e segui-lo. Ao mesmo tempo, devemos fazer o nosso melhor com aquilo que está sob o nosso controle. As nossas escolhas, os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas atitudes. Os estoicos diziam que só há uma coisa boa, a virtude, e só há uma coisa má, o vício. A virtude é agir de acordo com a razão e a natureza. O vício é agir contra elas. A virtude nos torna sábios e felizes. O vício nos torna ignorantes e infelizes. Portanto, devemos buscar a virtude em todas as situações da vida, pois ela é o único bem verdadeiro. A virtude também é a única garantia de um bom retorno. Se agimos com virtude, estamos em harmonia com o Logos e com nós mesmos. Isso nos traz paz interior e satisfação pessoal. Se agimos com vício, estamos em conflito com o Logos e conosco mesmos. Isso nos traz angústia e remorso. Assim, podemos concluir que a lei do retorno existe na visão estoica, mas não como uma lei moral ou espiritual, mas sim como uma lei natural e racional. Ela não é uma questão de sorte ou azar, mas sim de causa e efeito. Ela não depende de uma força externa, mas sim da nossa própria vontade. Ela não nos retribui com bens ou males externos, mas sim com a nossa própria felicidade ou infelicidade. Portanto, se queremos ter um bom retorno na vida, devemos agir com virtude, razão e natureza. Devemos aceitar o que está fora do nosso controle e fazer o melhor com o que está sob o nosso controle. Devemos viver de acordo com o Logos e não contra ele. Assim, estaremos em harmonia com o universo e conosco mesmos. E isso é a verdadeira felicidade. O karma e a lei do retorno são conceitos que se relacionam entre si, mas que também têm suas diferenças.
Ambos se baseiam na ideia de que as nossas ações têm consequências, tanto para nós mesmos quanto para os outros, e que essas consequências podem ser boas ou ruins, dependendo da intenção e da qualidade das nossas ações. O karma é um termo originário do sânscrito, que significa ação ou ato. O karma é usado por diversas religiões e filosofias orientais, como o hinduísmo, o budismo, o jainismo e o sikhismo, para explicar o ciclo de causa e efeito que rege a existência. Segundo essas tradições, o karma é uma força natural e racional que determina os acontecimentos da vida de acordo com as ações passadas, presentes e futuras de cada ser. O karma pode ser dividido em algumas categorias, como bom, ruim, individual e coletivo. O bom karma é aquele que resulta de ações virtuosas, que beneficiam a si mesmo e aos outros. O ruim karma é aquele que resulta de ações viciosas, que prejudicam a si mesmo e aos outros. O karma individual é aquele que afeta apenas a pessoa que realizou a ação. O karma coletivo é aquele que afeta um grupo de pessoas que compartilham uma mesma ação ou destino. O karma também está intimamente ligado à crença na reencarnação, ou seja, na ideia de que a alma ou a consciência de um ser se manifesta em diferentes corpos ao longo do tempo. Cada vida é uma oportunidade de aprender lições, evoluir espiritualmente e purificar o karma acumulado. O objetivo final é alcançar a libertação do ciclo de nascimentos e mortes, chamada de moksha no hinduísmo, nirvana no budismo, kevala no jainismo e mukti no sikhismo. A lei do retorno é um termo mais genérico e popular, que pode ser encontrado em diversas culturas e religiões. A lei do retorno se baseia na ideia de que tudo o que fazemos volta para nós de alguma forma, seja nesta vida ou em outras. A lei do retorno também pode ser chamada de lei da semeadura, lei da colheita, lei da atração ou lei da reciprocidade. A lei do retorno pode ser entendida como uma forma simplificada ou adaptada do conceito de karma, mas também pode ter outras interpretações. Algumas pessoas veem a lei do retorno como uma forma de justiça divina, que recompensa ou castiga as pessoas de acordo com as suas obras. Outras pessoas veem a lei do retorno como uma forma de responsabilidade pessoal, que incentiva as pessoas a fazerem boas escolhas e a assumirem as consequências das suas ações. A relação entre o karma e a lei do retorno pode ser vista como uma relação de complementaridade ou de equivalência. Por um lado, o karma pode ser visto como uma forma mais elaborada e profunda de entender a lei do retorno, levando em conta aspectos como a reencarnação, o destino e a evolução espiritual. Por outro lado, a lei do retorno pode ser vista como uma forma mais simples e prática de aplicar o karma no cotidiano, buscando agir com virtude, razão e natureza. De qualquer forma, tanto o karma quanto a lei do retorno nos convidam a refletir sobre as nossas ações e as suas consequências, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Eles nos mostram que somos livres para escolher o nosso caminho, mas também somos responsáveis pelos seus resultados. Eles nos ensinam que podemos mudar o nosso futuro através das nossas escolhas no presente. Eles nos inspiram a buscar a felicidade através da harmonia com o universo e conosco mesmos. Espero que você tenha gostado deste texto sobre a relação entre o karma e a lei do retorno. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Não perca a chance de aplicar os princípios estoicos para lidar com as adversidades da vida. Adquira já o nosso e-book Mentalidade Estoica e descubra como cultivar a serenidade em meio ao caos, tomar decisões mais sábias e superar as adversidades com força mental. Clique no link do primeiro comentário fixado e embarque na sua jornada de sabedoria.